todos os nossos atos, mesmo os mais simples, aqueles que estamos acostumados em nossos cotidianos, são desligados quando surgimos na ribalta, diante de uma plateia de 1000 pessoas. Se a frase de Stanislavski, ator e diretor russo, mexeu com você, então fique atento. A nossa próxima dica tem tudo a ver com quem quer trilhar o caminho dos palcos. Funcionando desde 2009, a SP Escola de Teatro propõe novos desafios para o ensino das artes cênicas no Brasil. São 8 cursos regulares em diversas áreas e uma ampla gama de cursos de extensão cultural. Para participar, é preciso se inscrever nos editais, mas fique atento, as vagas são limitadas. Mensalmente, a escola também oferece cursos à distância. Algumas dessas oficinas estão disponíveis em vídeo, é só acessar o link SP Online. Em galeria virtual, é possível visualizar fotos de espetáculos e ensaios. Outro link bem interessante dentro da área Sessões é o Teatro Cast. Ali é possível assistir a vídeos com diversas dicas de professores e atores. Agir e interagir, criar e se tornar criatura, recriar a vida e seus dramas. Essa é a magia do teatro, agora online. spescoladeteatro.org.br. Onde o teatro e a política se encontram e onde se separam? Se é que se separam? Quem nos ajuda a entender essa convergência é a Renata Jason, atriz e idealizadora do Teatro para Alguém, e o Armindo Rodrigues Pinto, diretor do grupo Revolução Teatral. Pela web, quem também participa desse papo cultural é a Lia Vasconcelos, dramaturga e roteirista. Queria agradecer aqui a participação de vocês. Tem uma pergunta do ouvinte aqui no nosso internauta para Larissa, para Gesion. Renata, você acha que a internet ajudou as pessoas a irem mais ao teatro? Eu acho que sim, né? Eu acho que é isso um pouco que eu disse no início. A gente chega para pessoas que a gente nem imagina, né? Então, a gente tem alguns depoimentos no próprio site, né, de pessoas que falam, putz, eu nunca tinha entrado numa sala de teatro, eu nunca tinha visto uma peça, enfim, que não fosse de um autor chamado, por exemplo, Antônio Prata, quando chegou pra gente, né, não sabia quem era Antônio Prata, daqui a pouco virou fã do Antônio Prata, daqui a pouco quis ver cada vez mais o site e acompanhar todas as peças. Era uma pessoa que morava nos confins de Tocantins e nunca tinha entrado no teatro. Então, assim, é claro que sim. É uma nova forma de se fazer teatro, não ofusca o teatro, né? É como a Lia disse também, essas ONGs todas, qualquer cidadezinha do interior que você chega hoje tem uma lan house onde custa R$1, 2 horas. Essa pessoa pode assistir teatro pela internet. Então é mais uma forma de se assistir, de dividir, de ver, né, as artes cênicas acontecendo, assim. É isso, assim. Bacana. Né? Armindo, você... Peraí que a Lia chamou, deixa eu chamar a Lia aqui. Vamos lá, Lia, levantou a mão primeiro, diga. Também que eu acho muito interessante é essa possibilidade de reconfiguração das linguagens artísticas mesmo, né, de nós pensar o teatro através desse outro meio que é a internet, pensar o teatro dentro da internet faz pensar o teatro fora da internet também. Então, não só por esse fator de atrair o público para as salas de teatro, mas também de fazer com que os próprios dramaturgos repensem a sua escrita. Isso eu acho que é fundamental também do teatro pela internet. São aquelas peças que já começam a misturar novas tecnologias, né? Jorge Lopes Ramos, que mora em Londres, fez uma peça também que você participa com SMS. Existe esse começo dessa convergência, né? Que é uma experimentação também, né? Você levar as tecnologias para dentro do teatro para interagir com os personagens. É que hoje já é bastante, já é comum, né? Essa interlocução. Acho que tem outro aspecto, eu não sei se vale a pena, mas assim, acho muito importante na internet como você tem informação. Então, por exemplo, se você quiser achar a Pina Bausch, você vai lá e encontra. Se você quiser entender o que foi a Mesa Verde, que é um espetáculo de dança que revolucionou, porque você vai lá e encontra. Então, nesse sentido, e isso faz com que as pessoas acabem... É uma possibilidade de acabarem por ter a curiosidade de saber o que é teatro. Porque quando a gente fala nos confins, e não só nos confins de São Paulo, inclusive nos confins do centro, as pessoas não sabem o que é teatro.
E tem uma outra coisa, já que estamos falando de política e teatro, as pessoas não se dão conta de que esses equipamentos públicos lhes pertencem. Vou dar um exemplo muito besta, mas enfim. Santo André tem uma coisa chamada quartas musicais, que é no saguão do Teatro Municipal. As pessoas passam em frente e não entram, porque elas não sabem que pode. Que é grátis? Que é grátis. Então, a gente tem, acho que um dos primeiros passos é fazer entender que sim, eu posso, aquilo é meu. O teatro é meu, a cultura é minha, a internet é minha, né? Então, eu estou meio fazendo contraponto, assim. Acho que tem muita coisa a ser trabalhada para que se entenda a força e o poderio destas novas tecnologias, né? Inclusive para o uso do teatro. Eu, como trabalho no teatro, eu procuro, eu tento, eu acredito que trabalho num teatro que vá buscar a conscientização, não no sentido messiânico, mas enfim, como eu estou falando, o teatro ele é muito para você assistir, se identificar, ficar quietinho ali, acabou. E o teatro do oprimido, e Brecht, é uma outra coisa. É a tentativa de fazer você se colocar enquanto sujeito da história, né? Então, eu não sei se estou fazendo contraponto, mas isso, a gente tem muita coisa a caminhar para fazer esse embrincamento, né? Que ultrapasse a nós mesmos, sabe? A nós mesmos, sim. Por exemplo, esse momento aqui é um momento raro, raríssimo na nossa realidade brasileira. Um programa que vai trazer alguém que fale teatro do oprimido, etc, etc. Isso aqui é quase um altar, sei lá como chama isso. E o tecnológico, e o tecnológico, ao mesmo tempo, né? Isso que é bacana. Pois é, trazer o teatro do oprimido, que é a coisa mais basicamente tocável, humana, etc e tal. Isso que eu estou falando, dessa coisa rara que são as raras pessoas, como Pedro Rocha, que tem essa loucura toda, né, que vão buscar as bordas. Até me lembrou da Estamira, né? Estamira. É disso que a gente está falando. A gente vive na borda e com medo da borda, enfim. Então, quando alguém traz um cinema com uma história como aquela, isso nos pega, nos toca. Eu fujo muito do... Não, mas eu acho que a janela que se abre, essa capacidade de mobilizar que o teatro tem sensorialmente, né, emocionalmente, com a capacidade imediata da pessoa reagir em rede. Então, mas é que no começo, assim, todo mundo tinha uma discussão muito longa e até cansativa, que as pessoas falavam, teatro pela internet é teatro. Não é, você não tem o tete-a-tete, você não tem a pessoa presente, se não tem o público presente, então não é teatro, então é audiovisual, porra, é não sei o quê. E a gente falava, não, não dá para entrar nessa discussão, é uma nova forma de se fazer, né? E por que não, né, começar a infiltrar, se apropriar dessas novas tecnologias em busca dessa história nova que a gente está aí. Cada vez mais eu quero que as pessoas assistam um teatro convencional dentro de uma sala de teatro. Mas por que não também amanhã, né, a tua história, você fazendo o teatro do oprimido ali acontecer diante dessas pessoas que estão ali se expressando e eu fazendo uma transmissão ao vivo daquilo, claro. E todas as pessoas que estão na internet contribuindo para que aquilo, né, enfim, são expressões e bombardeios. É que a gente às vezes corre o risco, por exemplo, o Boal, na verdade o Boal não inventou nada, ele escolheu um lado e falou isso aqui que eu quero um teatro que vá buscar a transformação. Né? Então o Boal Sistema, ele tem o Teatro Fórum. O que é o Teatro Fórum? Você apresenta a cena e o público substitui o oprimido, entra na cena, ele quebra a tal quarta parede e vai... Bom, aí a Globo, sei lá quem... começou a fazer um teatro fórum, só que a discussão era se eu faço plástica ou não. Então, aí também tem um perigo, né? Esse meio de comunicação grande eletrônico, ele não deu certo, ainda bem, né? Ainda bem que não deu certo. Então, enfim, é o risco que sempre se corre, né? Então, se aparece um rapper bacana com uma mensagem muito louca, ele logo é absorvido e vira moda. Deixa eu chamar a Lia para a conversa. Você está aí na Bahia, quero posso falar um pouquinho com a Lia? Pode falar com a Lia também. Eu tive a honra de fazer um trabalho com a garotada de Santo André e com o Bagunçaço. Ficamos uma semana aí hospedados aí, depois fomos à Itália. A garotada do Bagunçaço, Santo André e nós. E a triste notícia é que o Tito, não sei se cabe aqui, mas enfim, foi assassinado na Bahia. Um italiano que fazia um intercâmbio
Mas enfim, me lembrei agora. Mas vamos lá. E aí eu abraço a Salvador, Bahia, que a gente teve Bacana. uma experiência legal lá. Obrigada, abraço a vocês também. Então, Mas é isso, eu estou achando essa discussão super interessante, mas eu acho assim, que será que porque existe um lado menos positivo, um lado pernicioso do uso das tecnologias, isso é impeditivo, isso seria um motivo para deixarmos de utilizar, de aproximar os jovens, as pessoas dessas novas tecnologias? Porque quando Armindo falou sobre a questão do uso pela Globo, por exemplo, mas isso não impede de que essas novas tecnologias sejam bastante utilizadas e que a gente possa propor novos projetos, né? E pensar também, não ficar só dependendo de editais, que eu acho que é o que Teatro para Alguém faz muito bem, que é não depender somente disso, tanto que está aí há 5 anos, né, consegue realizar seu projeto sem depender dos editais. Então, acho que a gente tem que pensar mesmo nessa cultura de rede, tentar incentivar e fortalecer cada vez mais a cultura de rede. Eu acho que é o caminho. bacana, mas qual que é a alternativa que a gente tem ao edital? Bom, Mas eu acho que eu falei um pouco sobre isso, que assim, falta muito de educação, se a palavra é essa, para a gente, para aprender a pegar esse instrumento e utilizá-lo dessa forma, digamos, revolucionária. Ele está sendo usado, mas assim, se eu sou um menino que faz poesia, eu aproveito e coloco a minha poesia. Se eu estou num movimento que eu quero ir para a rua falar contra o Renan Calheiros, eu estou usando essa tecnologia, etc e tal. Não, Agora, mas aí existe uma pesquisa por detrás, né? Assim, então, essa mistura de linguagens aí tem, né, um grupo, vários grupos, né? Tem um grupo chamado Fila 7, que é exatamente esse exemplo que você deu, de um grupo que está em cena e que consegue se relacionar com outros atores e público por várias partes do mundo durante aquele momento. Enfim, não é isso que eu faço, mas existem pessoas pensando, pesquisando, né, como se apropriar, mas não simplesmente, não superficialmente, não, enfim, a gente potencializar, mas de uma forma não só criativa e bacana, e olha que legal, olha como eu ponho 3 câmeras, não sei, enfim, não isso, assim, todo um pensamento por detrás, por exemplo, e manifestativo, político também. Fico pegando peixe pro meu lado aí, mas sei lá, se eu pego o Teatro para Alguém, a primeira coisa que a gente fez, né, falando nos autores que a gente admira, foi chamar o Lourenço Mutarelli para escrever uma antinovela, né? Aí ele falou, puxa, eu não sou nada engajado com internet, eu quase nem mexo muito com computador, mas isso me dá uma vontade de querer fazer, né? O que é uma antinovela aí? Então, assim, dá total liberdade ao artista de escrever aquilo que ele aquilo que ele deseja. E aquela história, a gente está fincado em padrões que não permite mais o artista fazer isso, né? Então, você vai para uma emissora aí, grande. Mas por outro lado você tem o YouTube, né? Você tem... Então, mas aí você tem o YouTube, mas o YouTube aí cai naquela esparrela de você... Aí tudo pode, né? Aí tudo pode, tudo... Mas é melhor, tudo vira... Será que não é melhor tudo pode? Já que tem um padrão, já que você tem um limite, já que você tem as cercas. Então, talvez, mas aí... eu não sei, eu particularmente vejo... Aí que está a chance. Eu posso fazer o meu teatro no quintal... Da mesma forma que a figura grava para ir pro BBB, eu posso gravar meu teatro, enfim, gente, acho que democratiza de alguma forma. Eu acho que o papo está ótimo, mas a gente vai ter que encerrar aqui. Mas fica aqui aberta essa discussão. Obrigado a você, obrigado a todos, obrigado Lia, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou até aqui. Pelo portal tvt.org.br, você tem acesso aos programas do Clique Ligue e também à nossa programação. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT e no Twitter é só digitar @RedeTVT. Para fechar mais esse Clique Ligue, eu deixo no ar uma frase provocação de Plínio Marcos. Teatro só faz sentido quando é uma tribuna livre, onde se podem discutir até as últimas consequências, os problemas do homem. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.